Sob as águas mornas e translúcidas de regiões tropicais do Pacífico, existe um mundo que não combina com a calma da superfície. A poucos metros abaixo, a luz ainda dança entre cardumes e recifes coloridos. Mas basta continuar descendo para que essa dança se transforme em um balé de sombras, silêncio e frio. E quanto mais fundo você desce, mais percebe que a vida que parecia abundante vai desaparecendo, como se estivesse sendo apagada. A sensação é de atravessar uma fronteira proibida, um limite que por muito tempo a própria ciência acreditou ser impossível ultrapassar. Um abismo tão extremo que nenhum organismo deveria sobreviver ali. Nenhuma célula deveria resistir. Nenhuma estrutura deveria permanecer inteira. E ainda assim, existe algo lá embaixo. Algo que não só sobreviveu, como evoluiu exclusivamente para viver naquilo que, tecnicamente, é o pior lugar do planeta para qualquer forma de vida. Durante séculos, o fundo do oceano não passou de uma ideia vaga, uma crença mitológica, um território imaginado apenas pelas histórias de marinheiros que juravam ter visto sombras gigantescas emergirem da escuridão. Mas a escuridão real era muito mais profunda do que se imaginava, muito mais fria, muito mais esmagadora. Quando a exploração dos mares começou a avançar, pesquisadores acreditavam que, em certo ponto, toda a matéria orgânica seria destruída pela combinação de pressão extrema, ausência total de luz e temperaturas próximas de zero. Não haveria energia suficiente para sustentar processos vitais. Não haveria alimento, não haveria estrutura celular capaz de resistir. Era um limite absoluto, um ponto sem retorno. Essa ideia permaneceu forte até o ano de 1960, quando algo absolutamente inesperado aconteceu. Naquele ano, 2 exploradores, descendo em um veículo esférico experimental, relataram ter visto um organismo vivo movendo-se no fundo do oceano, num dos pontos mais profundos já alcançados pelo ser humano. O impacto científico dessa observação foi tão grande que as teorias sobre a vida no planeta precisaram ser revisadas. Aquele fundo congelado e silencioso não era vazio. A vida existia ali, mesmo quando não deveria existir. Esse momento foi o início de uma nova era de mistério. Porque se a vida pode existir no lugar mais extremo da Terra, o que mais ela pode fazer? A partir de então, fragmentos de criaturas estranhas começaram a aparecer acidentalmente em redes de pesca de águas profundas, em sondas remotas e, ocasionalmente, até mesmo encalhadas em praias. Mas não eram animais comuns. Eram formas distorcidas, translúcidas, frágeis, colapsadas pelo próprio fato de terem sido arrancadas de um mundo para o qual foram perfeitamente moldadas. Um mundo que começa onde a luz acaba. Um mundo que não se parece com nada que existe na superfície. Um lugar que desafia nossa imaginação e nossa compreensão biológica. É nesse cenário que começa a história do ponto mais profundo de todos, o abismo que não deveria existir. A gigantesca trincheira escondida sob o Pacífico. A fenda onde tudo o que conhecemos sobre pressão, temperatura e resistência do corpo vivo falha por completo. Um lugar tão profundo que, se o Monte Everest fosse colocado dentro dele, ainda sobrariam quilômetros de escuridão acima do pico mais alto da Terra. Mas antes de entendermos o que vive lá embaixo e o que pode estar escondido além do nosso alcance, é importante entender como esse abismo foi descoberto. E para isso, precisamos voltar cerca de 150 anos no passado, quando um navio britânico chamado HMS Challenger realizou a primeira expedição global para mapear o fundo do oceano. Em uma época sem satélites, sem sensores, sem GPS, a única forma de medir profundidades era lançar uma corda com um peso de chumbo e esperar que tocasse o fundo. Era um trabalho lento, cansativo e extremamente perigoso.
Certa vez, enquanto estavam em mar aberto a milhares de quilômetros de qualquer costa, começaram a baixar mais e mais corda. 3 quilômetros, 4, 5. A corda não tocava no fundo. A ansiedade a bordo aumentava. Mais corda era amarrada, e ainda assim, ela continuava descendo. Imagine o que passava na cabeça daqueles marinheiros. Superstições eram parte essencial da vida no mar, e histórias sobre criaturas imensas, capazes de engolir barcos inteiros, eram compartilhadas como se fossem fatos. Enquanto a corda descia, alguns acreditavam que algo puxava o peso para um buraco sem fim, um portal para um mundo que não era para ser tocado por mãos humanas. Quando finalmente o peso alcançou o fundo, o registro surpreendeu todos. Mais de 8.000 metros de profundidade. E o mais impressionante ainda estava por vir. Se o navio tivesse navegado um pouco mais para oeste naquele dia, teria encontrado um ponto ainda mais profundo, o ponto mais profundo do planeta, o Challenger Deep, com cerca de 11.000 metros. A dimensão desse abismo é tão grande que 6 Grand Canyons caberiam dentro dele. Sua extensão, curvando-se ao longo do fundo oceânico por milhares de quilômetros, forma uma cicatriz colossal, aberta pela colisão e destruição de placas tectônicas. À sua volta, um anel de vulcões ativos e terremotos constantes molda uma paisagem violenta, onde a crosta terrestre se dobra, derrete e renasce em ciclos intermináveis de criação e destruição. Mas o que realmente torna esse abismo tão fascinante não é apenas sua profundidade, e sim o fato de que ele funciona como um portal geológico para o interior da Terra. À medida que a placa do Pacífico se move e é forçada para baixo, toneladas de rochas, sedimentos e até restos orgânicos são arrastados para o manto, onde são destruídos e reciclados. Alguns cientistas acreditam que essa região pode guardar pistas sobre a origem da vida na Terra, já que processos químicos únicos acontecem nas rachaduras profundas, alimentando colônias de micro-organismos que dependem do calor químico, não da luz solar. Mas para chegar até lá, é necessário descer pelas zonas do oceano, cada uma com suas criaturas, seus perigos e suas próprias regras biológicas. À medida que vamos deixando para trás a superfície brilhante, entramos na zona onde a luz enfraquece e finalmente desaparece. É aqui que surgem os primeiros sinais de bioluminescência, como se o próprio oceano tivesse acendido pequenas lanternas vivas. Peixes, águas-vivas e seres transparentes brilham em ritmos misteriosos, alguns usando a luz para atrair presas, outros para enganar predadores. E quanto mais fundo se desce, mais claro fica que a vida está longe de ser simples. Alguns peixes têm olhos gigantescos, adaptados para captar até a menor partícula de luz. Outros praticamente desistiram de enxergar e desenvolveram sensores capazes de sentir movimentos imperceptíveis ao redor. Há criaturas como o peixe-pelicano, com boca grande o suficiente para engolir algo maior do que ele mesmo. Há lulas colossais com olhos gigantes, capazes de detectar sombras a quilômetros de distância. É uma região onde tudo é extremo, onde tudo é adaptado para sobreviver ao impossível. Mas nada se compara ao que acontece quando cruzamos para a zona Hadal, o reino absoluto da escuridão, da pressão esmagadora e do silêncio. Aqui, a temperatura é quase de congelamento, e as correntes profundas trazem água rica em oxigênio vinda da Antártica. O fundo é coberto por um tapete fino de sedimentos, marcado por campos de micro-organismos que parecem brotar do nada. Alguns deles crescem em colônias tão densas que se assemelham a tapetes vivos sobre rochas vulcânicas. A vida aqui não depende de luz, não depende de plantas, não depende de calor solar. Depende exclusivamente de reações químicas e de uma paciência infinita. A comida é tão escassa que apenas uma fração minúscula do que cai das camadas superiores chega inteiro ao fundo.
Cada pedacinho de matéria é disputado. Cada traço de energia é vital. E mesmo assim, criaturas como anfípodos gigantes, caracóis transparentes e pepinos do mar espectrais vivem aqui, silenciosas, persistentes, adaptadas ao impossível. Conforme nos aproximamos do ponto mais profundo do oceano, percebe-se que não há nada de aleatório nesse lugar. Não é um buraco sem vida, não é um vazio estéril. É um mundo completo, com sua própria ecologia, suas próprias criaturas, suas próprias leis. E o mais assustador, ou fascinante, é que nós não fazemos ideia do que realmente existe ali. Até hoje, apenas algumas dezenas de pessoas chegaram ao fundo desse abismo, menos pessoas do que já pisaram na Lua. E a maior parte dessas expedições foi curta, limitada, com objetivos específicos e resultados superficiais. O que está escondido fora do pequeno círculo iluminado por câmeras permanece desconhecido. E o desconhecido aqui é vasto, sombrio e cheio de possibilidades. Talvez haja criaturas que nunca vimos. Talvez existam organismos que desafiem completamente nossa definição de vida. Talvez, em algum momento da história da Terra, espécies inteiras tenham evoluído isoladas na escuridão, seguindo caminhos biológicos que não se repetiram em nenhum outro lugar do planeta. A ciência reconhece que isso é possível. O tamanho do abismo, a dificuldade de acesso e a falta de exploração verdadeira tornam essa hipótese mais do que plausível. E é exatamente isso que torna o abismo tão perturbador. Não aquilo que sabemos, mas aquilo que não sabemos. A maior parte do planeta está literalmente escondida de nós, inacessível, silenciosa, aguardando. E se estudamos tão pouco esse mundo invisível, como podemos ter tanta certeza do que existe ou não existe nele? O fato é que sabemos menos sobre o fundo do oceano do que sobre a superfície de Marte. Gastamos bilhões para explorar o espaço, mas quase nada para entender o planeta onde vivemos. É como se tivéssemos medo do que podemos encontrar aqui. E talvez esse medo seja justificado. Talvez existam respostas que não estamos prontos para encarar. Talvez existam criaturas que nos lembrariam do quão frágil é nossa presença na Terra. Talvez existam mistérios que alterariam nossa compreensão da vida. E agora eu deixo uma pergunta para você. Se pudéssemos explorar o fundo de todos os oceanos, o que você acha que seria encontrado primeiro? Algo belo ou algo assustador? Algo familiar ou algo completamente alienígena? Sua resposta pode revelar muito sobre como você enxerga o desconhecido. Então deixe aqui nos comentários o que você acredita que se esconde no abismo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias e mistérios como esse. E até o próximo mergulho no desconhecido.